E aquele momento que a gente discutiu educação na sala de aula, quando cada educador, cada cabeleireiro vê a educação de uma forma. Né? Não é bem por aí. Né? Existe um formato em que você adapta ao seu jeito de ser. Né? A sua comunicação. E que a gente fez, acho que você lembra disso, que nós convidamos um pessoal de educação para que as pessoas fossem serem percebidas por esses educadores. Como é que você se comunica numa sala de aula? Porque sempre foi a história assim, eu sou um cabeleireiro que faço isso maravilhosamente bem, mas é diferente de você fazer bem e você educar, né? Porque você está educando. Então, assim, ele tem que ensinar a técnica, mas dentro de um processo de educação. Sim. E naquele encontro foi muito disso. Então, assim, a minha vida toda foi perceber onde é que entra a educação para que a coisa seja melhor. Olá, todo mundo. Aqui estamos começando mais um Visagismo em Foco, falando do visagismo e enfocando assuntos que interessam a todo profissional de beleza. Conhecer melhor certos assuntos, esclarecer assuntos. E hoje nós temos um convidado para lá de especial. Uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que é uma referência em educação, uma pessoa que transformou o meio da beleza com um trabalho incrível durante 40 anos. E eu estou muito honrado, muito contente que ele aceitou meu convite, é o Paulo Cordeiro. Olá, Paulo, muito prazer estar com você, conversando com você, ouvindo as suas histórias, a sua experiência, como que é que tudo começou, né? Eu me sinto bastante honrado também, né? E feliz, porque você é um educador do estilo que eu gosto, né? Que coloca a educação acima de tudo, né? E eu, nessa trajetória também, que você conhece minha, eu também conheci esse cara bacana que está aqui, né? E foi uma história que começou com o Richard Mitterrand, né? Sim. Richard, um grande querido amigo, que está em outro plano, ele falou: Paulo, você tem que conhecer um cara que está aí, que entende de visagismo, que é uma novidade, tal. E eu sempre gostei do novo, né? Foi 2003. Então. A gente, não vou fazer muita conta não, né? E aí ontem eu fiz tanta conta, fiquei surpreso com muita coisa. E aí eu falei, não, traz ele para conhecer, porque eu também sempre quis apresentar o novo e o novo bom, né? Uhum. E naquela época você era um dos novos bons, né? Trazer visagismo do Brasil, ninguém falava nisso, né? Uhum. E aí a gente marcou para conversar e eu gostei muito de você porque assim a minha formação em educação, e acho que tudo que tem educação é bom, né? Uhum. Tem que ter bons educadores, né? Sim. Tem muitos educadores que não são tão bons, mas tem educador bom. E eu conheci você, e eu conheci o lado muito interessante do visagismo, e do jeito que eu gosto, uhum, né? E aí eu lancei a primeira Hair Brasil, que era uma novidade, né? Sim. Você lá. Então, assim, as nossas conversas sempre foram de educação, por incrível Sim. que pareça. Nós falamos de vida pessoal, mas tem um processo de educação no meio. Então, eu acho que para mim é muito bom estar com gente assim, né? Porque isso renova a gente. É maravilhoso isso. A gente tá... Eu não me sinto velho, mas a idade tenho vários dígitos aí. Mas a cabeça está cheia de coisas. Eu sei que a sua cabeça não para. Você tem ideias 1000, né, para pôr em prática. Porque, Felipe, a vida nós vamos passando por etapas, né? Uhum. E quando a gente se cobre, a gente quer mais, essas etapas vão sendo vencidas pelo o que você faz, o que você tem de novo. Eu tenho hoje 71 anos, né? Eu estou cheio de ideias, de vontade de fazer coisas novas, né? Uhum. E isso começou na minha vida muito novo, né? Sim. Eu lembro que eu queria eleger, eu acabei de falar, um prefeito e saí com um carrinho de mão na rua fazendo propaganda para ele. Foi um processo, quer dizer, eu vivi vários processos na minha vida. Várias vidas. Né? Várias vidas, e até hoje eu tenho muita coisa que eu acho que ainda posso fazer sobre educação, né? Porque eu acho que o nosso país precisa de educação. É o fundamental, né? Então eu acho que assim, eu vejo às vezes formas que são feitas,
Eu acho que você se lembra quando você participou a primeira vez, quando nós começamos a Rea Brasil, Sim. que eu tive um prazer enorme de trabalhar com o Francisco Santos e a esposa dele, Valesca, que eles queriam novo. Sim. Eles assinavam embaixo, né? Foi muito importante para mim estar na Rea Brasil. E aquele momento que a gente discutiu educação na sala de aula, quando cada educador, cada cabeleireiro vê educação de uma forma, né? Não é bem por aí, né? Existe um formato em que você adapta ao seu jeito de ser, né? A sua comunicação, e que a gente fez, acho que você lembra disso, que nós convidamos um pessoal de educação para que as pessoas serem percebidas por esses educadores. Como é que você se comunica numa sala de aula? Porque sempre foi a história assim, eu sou um cabeleireiro que faço isso maravilhosamente bem, mas é diferente de você fazer bem e você educar, né? Porque você está educando. Então, assim, ele tem que ensinar a técnica, mas dentro de um processo de educação. Sim. E naquele encontro foi muito disso. Então, assim, a minha vida toda foi perceber onde é que entra a educação para que a coisa seja melhor. Né? Você começou lá no Senac, né? Eu queria vir para São Paulo. Né? Eu estudei no Colégio Agrícola. Então, e no Colégio Agrícola eu fiz muito evento. Né? E depois eu queria vir para São Paulo. Eu trabalhava no Rio. E meu negócio, que falava assim naquela época, tem que ir para São Paulo, que é a cidade do dinheiro. E eu queria ganhar dinheiro. Quem não quer? Aí vinha aqui um amigo, minha mãe conversando com a mãe de um amigo, falou: olha, Paulinho queria muito ir para São Paulo. E ele era diretor da Datamec aqui, Heraldo Raposo. E aí eu vim para cá conhecer São Paulo, mas eu vim conhecer São Paulo num domingo. Achei maravilhoso, né? As ruas calmas. Eu fiquei fascinado. Propaganda enganosa. Falei, meu Deus do céu, é maravilhoso. Olha que coisa calma, as avenidas, Rio Branco e tal. E aí eu me interessei. Aí marcaram um teste para eu fazer seleção com outras pessoas e eu fui escolhido. Naquela época chamava processamento de dados, né? Que eram os computadores imensos e tal. Ela que faz, nem sei se faz ainda, a loteria esportiva. E eu trabalhei, mas aí não me achava muito. Trabalhava muito. E era bem difícil. Morar na casa do meu tio, depois foi uma pensão. Então, eu sei que assim, eu fiz um teste para trabalhar no Senac. Eram 99 pessoas para escolher 4. E era um jornalista. Eu já fiquei assim, não tem chance, mas. Eu fiquei entre 30, depois de 30. E ela era uma espanhola, uma mulher fantástica. Eu falei, puta, estou entre 30, eu estava no meu primeiro ano de faculdade. Né? Aí eu falei assim, tenho chance. Você tem que dizer para você Sim. isso, né? E aí eu fiquei entre os 15. Falei, puta. Eu lembro que eu achei que eu nem ia entrar, porque o resultado ia dar na hora, né? Sempre para comprar um lápis, correndo para voltar para a seleção. Eu fiquei entre os 4. E essa mulher é muito sábia. Ela falou para mim assim, eu queria trabalhar na área de recursos humanos. Ela falou, não, a vaga de recursos humanos não tem nada a ver com você. E eu achava que tinha a ver, né? Sim. Você vê como é importante o profissional que te avalia, né? Sim. Aí eu fiquei para visitar empresas, ter contato com pessoas, e fui aprovado. Mas eu tinha uma questão que era assim, eu não podia dar errado. Eu tinha que me sustentar. Eu não podia perder o emprego. Eu fiquei trabalhando, com medo de não dar certo, fiquei trabalhando numa empresa das 8 às 5 da tarde, e estava nas outras às 6 até às 2 da manhã. Eu fiquei 3 meses no meu período de experiência. E eu fui aprovado. Aí eu pedi demissão, fiquei encantado com o Senac. E a vida foi me dando um rumo, sabe? Depois eu cresci dentro do Senac, virei gerente, né? Eu tive uma pessoa muito importante na vida, chama Salgado. Ah, sim. Salgado é o diretor regional do Senac. Ele falou, rapaz, vai fazer uma faculdade. E me deu umas duras um dia, me senti tão pequenininho, mas foi uma pessoa muito importante. Eu fui fazer faculdade, e aí, porque eu me sentia muito seguro no que eu fazia. Eu achava que ia morrer. E aí virei gerente e fiz muitas coisas como gerente. Mas a área de beleza foi me levando. Sim. Eu te contei que eu tinha que parar a Avenida Paulista. Fiz um desfile de carro aberto com 25 noivas, consegui os carros, consegui os vestidos, tudo. Isso foi que ano? 1980, eu acho.
Nossa Senhora, isso aí não existia nada. E a gente encerrava no Shopping Iguatemi, porque eu sempre gostei do chique, né? Então tinha que ser no Iguatemi. Fizemos uma peça de teatro falando sobre casamento. E o Iguatemi levou muita gente para lá. Ficou lotado o Iguatemi. Depois eu vi que aquilo era um caminho que tinha que fazer. Depois nós começamos a fazer Semana da Noiva. Nós alugávamos uma casa, só o Senac alugava, e essa casa a gente tinha consultores da área. Quem queria casar ia para lá para ter consultoria. E eu tinha um grande aliado que era a Rede Globo. Né? Tudo que ele queria saber o que eu estava fazendo. E foi um sucesso. Depois, eu me lembro que uma vez eu estava no Senac Santana e apareceu um carro da Globo lá. E aí o cara falou, eu queria falar com o Paulo, né? Que já tinha o meu nome lá. E ele falou assim, olha, eu quero que você mostre as tendências, porque na cabeça dele eu era o cabeleireiro. Né? Você era cabeleireiro. E aí eu fui, eu nunca podia perder a Rede Globo, né? Porque meio-dia e me dá um ibope enorme. E aí eu fui para lá conversar com ele e falei, Paulo, eu queria que você demonstrasse, fizesse. Eu não tinha um professor de cabelo na unidade. Eu pedi para ir lá na sala, no armário dos professores, para ver o que na verdade tinha para eu fazer. Eu via os cursos sendo feitos. Eu resolvi fazer um penteado. Falei, sobe, pega uma menina mais bonita que tiver, um cabelo você longo. Mesmo fez isso? E aí eu fiz um coque chignon, que era uma moda francesa, com um grampo, ou 2 grampos, que conseguiram, porque o armário estava fechado. Eu mandei pegar de alguém um grampo, fiz o chignon, fiz um acabamento aqui. E meu pai, lá no Rio, viu o programa. Falou, Yara, Paulinha é cabeleireiro? Yara é minha mãe. Aí ele deve estar em algum enrosco por lá, né? Porque eu sempre estava apontando. E eu garanti 6 meses de curso do Senac. Que legal. Né? E assim, sempre tentava levar um novo. E eu tinha um apoio muito... não tinha muita coisa sobre beleza, né? Não tinha. Mas eu comecei fazendo muita coisa. Então a gente via na pauta. Então assim, eu comecei fazendo sempre o novo. Eu fui para o Senac Vila Prudente, que era o Senac mais fraco, que não tinha muito, porque era um bairro mais retirado, né? Eu inventei de fazer sexta-feira no Senac. E aí eu fazia um monte de coisa na sexta-feira, porque eu queria fazer as matrículas. As pessoas chegavam lá, geralmente os prédios do Senac todos são muito bonitos, né? Muito bem produzidos. E eu tinha um movimento grande no Senac. E fui passando por coisas sempre diferentes, né? E depois eu fiz Senac Santana, aí área de teatro, porque eu queria introduzir a questão da interpretação do professor, tal, né? Fizemos muita coisa no Senac. Era o melhor resultado financeiro na época, se não me engano, de uma unidade como a nossa. E estabeleceu a área de beleza, né? Mas aconteceram muitas coisas importantes na minha vida. Você trabalhar com alguém que assina o que você faz, o que você pretende, nisso, que acredita. Eu lembro que uma vez eu resolvi colocar um Papai Noel de 9 metros na frente. E o Senac sempre foi uma empresa muito certinha, tudo muito, né? Pela instituição que era. Os caras falaram, você é louco, o salgado vai te comer a alma. Né? Deu um sucesso enorme, que era o lançamento de um programa de Natal, de ensinar a fazer embalagem e tal. E eu tive uma pessoa chamada Juvenal Alvarenga que ele assinava as coisas, né? Deixa que eu seguro a onda, Paulo, vai fazendo. Fui muito feliz. Depois eu tive um tempo que eu fui apresentar uns projetos e escolhi a Avon para apresentar um projeto que é muito ligado à área de beleza. Cheguei lá, todo mundo de terno, uma mesa, tal. E eu fui levar um jeito para pegar uma grana para poder patrocinar esse projeto. Fui muito bem recebido, tal. No outro dia de manhã me ligaram. Paulo, a gente quer conversar com você. Nossa, que beleza, essas empresas demoram tanto, eles nem dão resultado para você de uma conversa. E aí eu fui encontrar com ele no restaurante, maravilhoso. Falou, olha, a gente quer trabalhar com você. Você vinha para... Eu jamais imaginei. E eu tinha tido um aval muito grande de trabalhar no Senac, né? Sempre um apoio muito grande em tudo que eu fazia. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, eu tinha 40 anos. Eu falei, ou eu mudo agora, ou nunca mais vou mudar. Porque eu era uma pessoa muito feliz no Senac. O Senac é uma empresa maravilhosa. É ainda. Sim. Eu fico impressionado como os prédios, eu andei visitando alguns agora. Incrível, não existe no mundo nada igual. Não.
Não existe prédio, nada. Eu dou os parabéns à administração Salgado e seus diretores, porque assim, é tudo de um bom gosto, tudo tão moderno. Eu fui lá agora no Senac Santana, depois de, sei lá, 25 anos. Senac de uma editora maravilhosa. Incrível, né? Eu levei até né? um livro que eu ganhei para fazer pão lá nos Estados Unidos. Fiquei um tempo lá. E aí, assim, eu topei. Minha mulher quase infartou. Eu tinha quinquênio, eu tinha uma garantia, eu tinha um trabalho muito bem reconhecido, tal. Mas aí ele falou, mas você tem que passar no processo de seleção. Eu fui. Isso do Avon. Da Avon. Aí faço uma entrevista e faço outra. E aí compra um paletó novo, uma gravata nova, sempre bonito lá, né? Na 7ª, 6ª entrevista, o presidente da Avon passou, que já tinha tido ele, falou, o que você está fazendo aqui, sentado no corredor? Falei, então, eu estou aqui, eu não sei se vocês não sabem o que vocês querem. Eu não aguento mais comprar gravata nova e camisa, né? E eu não sei, eu estou aqui, estou no meu limite já. Ele falou, desce e manda fazer a sua administração. Uau. Aí teve todo um processo. Aí, assim, para sair do Senac foi muito doloroso, assim, primeiro, porque você cria raízes, né? O pessoas que você não gosta. gostou muito, né? Eu tenho muita consideração a ele, a esposa dele, a Salete, tal. E sempre uma relação muito profissional, mas foi um cara que eu devo muita coisa, assim, sabe? Da minha vida. E aí eu resolvi ir para a Avon. Aí teve todo um processo de exigências, porque depois de um ano que você ganha um carro, eu falei, não, eu quero na chegada. Foi aí que eu comecei a desenvolver um projeto, porque a Avon era, na época, uma empresa muito popular. Geralmente eram pessoas muito simples que vendiam, e a Avon queria mudar a sua imagem. Sim. E eles viam o caminho, que o presidente da Avon era um cara muito inteligente, Ademar Seródio, e eu gosto de falar o nome das pessoas, porque são pessoas que eu tenho muito apreço. A gente tem que dar nomes ao boy. E a gente tinha que aproximar o cabeleireiro profissional, que ele indicando o produto da Avon. E quando ele indica, tem um outro aval. Né? Sim. Nós montamos um centro que você conheceu, o NATA, que era Núcleo de Atuação Tecnológica Avon. E para mim foi muito importante que a Avon tinha um povo que trabalhava com ele muito bom. Mas ela não era uma empresa na época muito moderna. Era uma empresa, apesar do tamanho, mas era muito familiar. Sim, né? Exatamente. E aí o Demar, Paulo, eu quero uma reunião, quero que você veja o que acontece. Para eu mudar a cara. Você vê o nível de inteligência do cara. Ele percebia que a mudança tinha que começar por lá mesmo. Sim. E eu lembro que eu cheguei lá e falei, porque você imagina uma multinacional naquela época? Eu imaginava que todo mundo tinha computador. Mudança é sempre difícil, né? E todo mundo muito calcado naquele jeito de fazer. Sim. Eu quero que você observe a reunião. Eu falei, aí depois ele me chamou. Né? Eu falei, mas você não tem computador, como é que apresenta uma reunião assim? E todo mundo escrevendo em papel, ficava 2 horas o que ia apresentar, escrevendo no papel e tal. E a Avon começou a mudar. E aí ele falou, você escolhe o melhor arquiteto que você quer para esse projeto. Na época era o Sig Bergamin, né? Que era maravilhoso. É ainda, né? E aí fizemos o NATA, que foi de um prazer enorme, lançamos com a Grande Globo lá dentro, com profissionais internacionais vindo. E aí eu aproximei muito a Avon dos profissionais, né? Tinha um projeto junto com a Lisa Brunet. Isso acabou tendo o prêmio Avon, que é uma referência de maquiagem. Nós ganhamos todos os prêmios na época, e eu ganhei o prêmio Super Top de Marketing. Tive muito orgulho. Foi até o João Dória que me entregou. Sim. Então, assim, vivi momentos muito bacanas na minha vida, mas sempre com pessoas próximas, importantes para a minha vida. É porque a gente não faz nada sozinho. Assim, se eu tivesse lançado o livro, não tivesse encontrado o Richard, vocês, morria. Você é um facilitador, né? Uma pessoa que leva. O que eu acho incrível de você é que você acredita nas coisas, você não pensa pequeno e você é perfeccionista. Você exige qualidade. Você exige das pessoas, você é meio, de vez em quando, as pessoas acham que você é meio duro com elas, mas é que você quer a qualidade, você sabe que é necessário isso. Eu ajudo as pessoas. Sim. Muito nesse sentido. Eu conheci um cara, eu tenho muito agradecimento a Deus pelas pessoas que fizeram parte da minha trajetória. Chama Ricardo Cassolari. Sim. Que é um cabeleireiro que fazia o trabalho com os cabeleireiros da Rede Globo e tal. O Ricardo me deu um braço muito importante da seriedade,
sabe? Da gente ser muito correto. Você vai convivendo com as pessoas, você vai vendo o que você admira. Eu admirava muito o Ricardo Cassolari, né? Então, assim, eu tive na minha vida pessoas muito importantes, que eu acho que isso é uma mensagem que eu quero passar. Escolha com quem você trabalha, se tem a ver com você. Porque tem gente que não tem a ver com você. E aí eu era muito dito como o Paulo é uma pessoa muito difícil. Não sou difícil. É porque eu tenho o caminho que eu quero chegar. Eu lembro que quando foi para a Hair Brasil, que o Richard, Paulo, quero que você venha comigo, porque você entende bem dessas coisas, você sabe lidar com o profissional. E eu sou um cabeleireiro. Quando a Hair foi apresentada, eu não achei que era o caminho, era mais uma feira. Naquela época tinha Cosmoprof e só, né? Só. Então, mas eu acho que você tem que lançar uma coisa melhor sempre, sim, com um caminho determinado. Você nunca tentou copiar. Então, assim, eu lembro que eu conversei com o Francisco em Nova York e a Valesca. Eu falei, vamos andar aqui na feira e ver o que serve pra gente, o que não serve pra gente, o que é nosso. Ela entrou com uma feira absolutamente diferente. Né? Foi um sucesso, né? Nós fizemos 38 workshops, 20, acho que 20 e tantos shows. Um modelo que todo mundo copia hoje, né? E eu levei muita gente que estava começando dentro de um padrão que eu queria. Muita gente foi apresentada na Hair Brasil que não era conhecido. Mas você tinha um projeto, você tinha critérios, você não escolhia qualquer um. Não é só para ter um workshop. Era quem tinha qualidade, você exigia isso. Você fez aquele e quando eu vi que eu podia ajudar a gente a saber como ensinar, como falar. Porque tem muita gente que dá curso aí do que ele sabe como ele faz, mas não é a melhor maneira. Você tem que educar. Nós estamos fazendo um projeto agora pela Intercoiffure, né? Que nós vamos falar mais na frente, para que as pessoas façam um curso para perceber como é que, né, você lida com uma sala de aula. Eu me lembro uma vez, quando eu fazia faculdade, que disse que meu nome era muito falado junto com os professores. E tinha uma professora que dava aula, que eu detestava a aula dela. Eu não conseguia assimilar, porque eu quero ouvir você falando e eu entender para buscar o meu caminho. E a primeira prova que eu fiz, eu tirei 4,5. Ela falou, Paulo, estou muito surpreso pela sua participação. Eu falei, eu não consigo aprender com você. Foi meio duro, assim, né? Coragem. E ela, eu falei, sabe por quê? Você fica dizendo o tempo todo que vai cair na prova. E todo mundo anota aquilo, estuda aquilo, vai cair na prova. Eu não quero isso, eu quero a prova, um exercício de eu me conhecer, de conhecimento. E aí, ela mudou o processo de aula dela. A outra prova eu tirei 9. Então, assim, eu posso ser uma pessoa muito exigente, ter essa característica, às vezes pode ser até meio dura, mas eu quero ajudar a pessoa. Sim, assim, eu sou prova de que você quer ajudar. O que você fez para mim, para estabelecer o visagismo no mercado, foi fundamental. Foi. Aquele dia que eu fui lá para o escritório, eu e a Sônia, chegamos lá, já estava tudo fechado, o programa estava fechado. E você fala, não, nós temos que achar um lugar para enfiar esse... eu falei, não vai ter ninguém no meu workshop. E para o meu espanto, tinha 90 pessoas no workshop. Eu falei, como que isso aconteceu? Eu não sei até hoje como isso aconteceu. É porque, assim, quando você vai divulgar uma determinada coisa, você tem que saber divulgar isso. Sim. E onde você quer chegar e que público você quer, né? Então, assim, quando eu fiquei muito preocupado, porque eu acompanho essa área há muito tempo, eu aprendi, eu fiz o coque de assistir como é que se faz o coque chignon, a limpeza de um penteado, o perfil, assistindo aulas. Eu fui muito educado também por esses profissionais. Você levou muitos profissionais para o exterior, você organizou cursos lá fora. Sim. Então. A Intercoiffure Brasil, ela é reconhecida lá fora. Sim. Os nossos shows eram os shows mais lotados, da expectativa que se tinha. Eu conheci, eu absorvia muito de pessoas como você. Uma pessoa muito importante também para mim foi o Mano Escobar. Sim. Que é um artista. Para mim, é um dos melhores artistas que esse país tem. Ele tem aquela mão, que é uma relação da mão com a cabeça. O Mano nunca repetiu nada que fez. Era os shows dele, todo mundo. Ele é um artista nato, sabe? Mas ele tem um processo também. Sim. Né? Então, assim, eu sempre tentava achar alguém no modelo que eu queria, aproveitando o que ele tinha, e como é que eu podia desenvolvê-lo. E hoje eu tenho grandes amigos nesse meio. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um evento
que eu convidei a Rede Jacques Janine. E tinha um time de pessoas antigas, excelentes Mário profissionais. Merlino, né? E eu falei para a Janine, ela falou assim, Paulo, tem um cabeleireiro se você quiser, e está começando aqui, mas ele é um talento. Né? E esse menino vai dar muito certo, tal. Eu falei, me apresenta ele. Ela me apresentou o Maurício. E o Maurício nós fizemos uma reunião com os cabeleireiros, assim, eu quero levar para o povo o que tem de noiva de diferente, para ninguém ficar repetindo o mesmo penteado e tal. E o Maurício, assim... Maurício Pina, né? Maurício Pina. Deram para ele a pior noiva, fazer noiva futurista. Ele tinha cabelo naquela época. Ele tinha cabelo nessa época, você tem ideia. Ele se apresentava, fazia um monte de bolha, se suava, né? E o Maurício, eu fiquei tão chateado, assim, porque deixaram a pior bomba na mão dele, todo mundo escolheu. Não, ele pegou aquilo. Eu fui na Leonor Flores, que era a florista mais famosa na época, e eu falei, você vai fazer o melhor buquê que você fez na sua vida. Porque esse buquê é futurista, mas esse menino merece que a gente ajude ele para ele fazer um negócio bacana. Fui buscar o melhor vestido para ele, e o Maurício fez o papel dele e foi aplaudido de pé. Né? Depois eu levei o Maurício para dar um curso. Mas, Paulo, eu não sei falar. Maurício era muito tímido, eu não sei falar, eu não sei. Não tem problema, eu te pergunto, você responde. Primeira vez isso. E aí eu falo, Maurício, como é que você idealiza esse penteado? Eu vou indo. E eu não saía dali assim, sabe? Ele foi se soltando, e o pessoal adorou, ele fez um trabalho maravilhoso, imagina. Uhum. Depois eu levei o Maurício para dar o primeiro curso. Eu ajudei ele a preparar o curso. Né? E ele foi se desenvolvendo. Hoje ele é o talento que é. Então, assim, é a minha experiência, né? Onde eu quero chegar. Como é que eu faço que aquele talento reproduza isso para que as pessoas vejam? Foi o caminho do Maurício. Ele é um profissional reconhecido no mundo inteiro, de um muito bom gosto. Tudo que a gente faz, né, a gente sempre tem que fazer uma autocrítica. Sim. E tentar melhorar. Né? Então, e nós não fazemos nada sem ajuda. Eu lembro a primeira aula que eu fui dar, eu estava apavorado, nunca tinha dado aula, eu era muito tímido. Eu falava baixinho e tal. Mas é aquela coisa, eu conheço o meu métier, eu conheço o que eu faço. Você tem que conhecer isso. Só que eu tive ajuda de uma professora lá no liceu, que ela falou, olha, eu vou ajudar você a dar um plano de aula. A Sônia, que é minha esposa, que é professora, foi formada, fala, olha, você tem que fazer isso, um plano de aula, você tem que ter objetivo, etc, etc. Aí você começa a aprender. E você tem que procurar sempre melhorar. Como que eu posso fazer isso melhor? Como que eu posso fazer que uma pessoa entenda melhor? Tem que pensar no aluno, né? E tem que conhecer a educação, né? Você tem que saber o que é educação, o que é aprendizado, como que a pessoa aprende. Não é simplesmente a gente falando para a pessoa que ela vai aprender. É repetição. Educação pode ser muito chato, porque é repetição, as pessoas ficam chateadas, porque eu tenho que treinar, eu tenho que tal. Mas se você consegue estimular a pessoa de forma que fala, uau, eu estou aprendendo, meu mundo está abrindo, ela se entusiasma para fazer aquilo que é chato. E você sempre foi assim, você sempre procurou estimular as pessoas a buscar o melhor, buscar conhecer mais, ser melhor, fazer melhor. E eu acho isso fantástico. Isso Mas demais. Você sabe por que naquela época eu contratei você? Nós nunca falamos disso. Não né? sei. Porque assim, quando você vai conversar com alguém, você tem que perceber as características da pessoa. Uhum. Você demonstrou para mim naquele momento que você era uma pessoa humilde. Você ouvia. Para mim estava muito claro que eu queria aproveitar do visagismo, que era uma arte que eu não conhecia. Sim. Mas eu achava muito interessante que as pessoas conhecessem. Conversando com você, eu falei, ele tem uma linha boa de educação. Aí eu começo a te perceber. E aí eu vou somando naquela conversa onde eu quero chegar, o que eu penso desse processo de educação, né? Com uma certa humildade, com paciência. Você demonstrou muita paciência, eu lembro muito da nossa conversa, né? E assim, e tem um lado que você conhece, que não é o lado que eu conhecia,
Sim. mas que eu achava interessante os outros conhecer. E como é que eu ia te ajudar a fazer aquilo? E eu vi que você tinha característica que podia fazer isso. Então eu acho que escolher pessoas é uma coisa bastante difícil, mas tem que estar muito claro para você. Para mim, tem que estar muito claro o que eu queria que levasse de mensagem. Quando eu monto um programa que eu quero mostrar noivas, eu não posso mostrar um único modelo. Eu tenho noiva negra, eu tenho noiva não sei o quê. Não, né? E assim, esta soma, eu tenho que ter pessoas que têm especializações naquilo que sabem falar, porque assim, se você não sabe, se você não é educado, você não sabe educar. Se você não está pronto educadamente, você tem que se preparar. E aí que eu entrava para ajudar. Quer dizer, quando eu ajudei a Maurício a preparar a aula, eu estava ajudando ele e pegando o bom dele. Porque como cabeleireiro era fantástico. Sim. Jovem, né? Tinha cabelo ainda na época. Quer dizer, de muito bom gosto, muito bem vestido, entendeu? Respeitava as pessoas que estavam dando aula. Você tem que respeitar o seu aluno, né? Essa coisa me faz um processo de seleção. Eu errei muito pouco. Muito pouco. Eu lembro de Vavá Torres, que foi um gênio da maquiagem, né? Fizemos uma homenagem. Nossa, até, eu preparei uma homenagem para ele no Rio. Demais, né? Era de uma humildade, que eu falava, você não pode ser tão assim. Porque era demais, sabe? Então, assim, muito simples. Ele veio se apresentar em São Paulo, eu falei, não, você não pode ir com essa roupa. Eu sei com ele para comprar uma roupa. Porque eu queria o melhor dele. Sim. E não tinha ali nenhuma questão minha. Não. Eu queria ver ele bem no palco. Então, assim, a minha vida foi muito assim. As pessoas têm que aspirar a alguma coisa. Se você se apresentar de qualquer forma, no que você aspira assistindo aquilo? Você não entusiasma a pessoa chegar em algum lugar. Porque assim, você não pode trabalhar no palco do jeito que você trabalha no bastidor. Não. O bastidor também tem um tipo, né? Um estilo. Sim. Mas assim, eu sempre olhei muito esse leque de coisas no universo das pessoas, sabe? Mas eu tive muita sorte, eu tenho uma fé muito grande das pessoas que eu conheci. Porque essas pessoas também foram muito bacanas comigo. Muita gente bacana trabalhou comigo. Né? Eu repito o caso da Hair Brasil, quer dizer, o Francisco assinava embaixo, qualquer ideia, ele gosta do novo, né? Foi uma feira que eu tive muita alegria de fazer. Depois fui convidado a fazer uma que ia vir uma feira completamente diferente, era um modelo completamente diferente. Aí veio a pandemia, a gente não tocou em frente. Mas eu já tinha um modelo das pessoas, né? Certamente eu ia levar um Felipe para lá com outros pensamentos meus e que eu sabia que você podia fazer. Então, assim, eu sempre tive esse lado meu de buscar o novo, de surpreender. Eu me lembro quando nós tínhamos Vidal Sassoon. Não, Francisco, tem que trazer Vidal Sassoon. Ele apostava. É uma escola fantástica, sabe? Existem outras muito boas, mas, assim, para mim, foi um modelo. Nossa, eu assisti aqueles workshops, aquelas apresentações eram... Ele deixou uma história linda, né? E era um educador e de uma humildade, assim, impressionante, sabe? Então, assim, a Intercoiffure me deu muitas possibilidades. Então, assim, eu tive uma Intercoiffure, eu tive um Senac, eu tive um Philippe Haloel, eu tive o Richard, eu tive excelentes pessoas para aprender e ajudar. Você fala da humildade, uma coisa que eu aprendi, né? Que quando eu fui fazer o Revistinha, que eu não sei se lembra o programa Revistinha que tinha na TV Cultura, 1989 a 1991. E eu fui fazer um workshop, era 5 minutos de desenho. O que você vai fazer em 5 minutos? Só que 5 minutos na televisão é fantástico, né? E eu pensava, eu não sou o tipo que faz espetáculo. E o diretor queria que eu fizesse espetáculo. Seu espetáculo era outro. Eu falei, não, o espetáculo tem que ser meu conteúdo, tem que ser o desenho. Isso mesmo. E o professor tem que entender que o espetáculo é o seu conhecimento, não é ele. Então você não tem que ser um cara que dança, etc., fazer espetáculo. E o Maurício é exatamente o que eu quero dizer. Ele é um homem de palco. Mas o trabalho dele é o espetáculo. Então ele não tem que ser espetáculo. Agora você tem pessoas que têm espetáculo e não tem conteúdo nenhum.
Aí não adianta nada. Você vai lá e você fala, que legal. E o que você aprendeu? Nada. E o que adianta isso? Educação é outra coisa. A educação não pode ser confundido com espetáculo. Mas eu tive a chance assim, de fazer muita coisa ligada à área de educação. Sim, quando eu fui para a Avon, eu não me conformava aos vendedores saber o nome do perfume. Porque era tudo em inglês, falava tudo errado. E aí, como é que você vende um produto dizendo que ele é eficiente se a sua pele é horrível? Né? Chamei o Ademar e conversei com ele. Eles têm aqueles encontros com as suas gerentes lá de campo. Eu falei, vamos levar, eu vou montar um salão de beleza nesse encontro, que era sempre nas praias, nesses hotéis maravilhosos, e montamos. E eu levei 15 ou 18 profissionais para lá. Montei um salão lá. Peguei aquelas mulheres todas e fui dizendo para elas, seu cabelo não tá bom, vamos mexer nisso, e conversia. Eu lembro que uma que tinha um cabelo cá embaixo, assim, ela falou, ai, Paulo, meu marido adora passar a mão no meu cabelo aqui atrás, sabe assim. Falei, não, você vai deixar o cangote para ele, sabe assim. E conversemos. Tinham mulheres que não queriam lavar o rosto. Da maquiagem deve ter mudado a cara dela. E aí nós fizemos um trabalho espetacular e com o apoio do Ademar, que era o presidente da Avon, eles cresceram em vendas porque elas sabiam falar do produto. Eu lembro que Fortaleza, Ceará, eram os resultados piores do Brasil. Falei para o cara, compra uma maca e começa os próprios profissionais que vendem a apresentar o produto, ensinando a usar. Naquele ano ele ganhou uma viagem para Roma. Então eu tive uma participação muito importante na Avon, mas foi uma empresa que deixou eu dar ideias. Né? Se você não tem quem dá abertura para as coisas. Não, eu tive. Tive em todos os lugares que eu trabalhei, porque assim, eu convencia que ia dar certo. Então, a Avon cresceu absurdamente naquela época, né? E nós fizemos muita coisa com os próprios profissionais que trabalhavam com eles. Quer dizer, como é que ele vende um produto se não sabe como é que usa? Eu fui da época do Renew. Né? Então, assim, eu estava sempre buscando uma coisa de inovação, sabe? De levar o conhecimento para as pessoas de diferentes maneiras. Acho que hoje a coisa está muito saturada. É todo mundo dando curso do mesmo jeito, sabe? Exatamente. Todo mundo copia o outro. Não pensa como que... aquele congresso que nós fizemos, que foi fantástico, né? Eu falei, eu não vou fazer um congresso igual todo mundo faz. Não. Então, eu quero fazer uma coisa diferente. Por quê? Eu gosto, eu sou criador também, igual você. Eu quero fazer o novo. Agora, o novo é super interessante, mas é sempre difícil você colocar o novo no mundo, porque, na verdade, as pessoas não querem mudanças. Mas eu acho que é muito bom ter o olhar de quem quer o novo e vai saber fazer o novo. Sim. Porque às vezes o cara acha que é o talento, novo e não é. É diferente você lançar o novo do que lançar o que já é conhecido. Tem que ter uma outra cabeça, outro pensamento. Você tem que... as pessoas não sabem como avaliar o novo. Porque se é novo, eu vou comparar com o quê? Ele às vezes acha que ele é o novo, ele não é o novo. Não. Sabe assim? Ele pode ser o novo. Né? Então, acho que assim... mas tudo isso que nós estamos conversando entra em um processo de educação mesmo. Sim. Que tudo, né, tem um processo de educação. Né? Quer dizer, eu lembro que uma vez eu fiz um evento no Senac Santana, onde a gente saiu do feto de uma criança para mostrar uma mulher debutando. Nossa, que o processo foi maravilhoso. Né? E assim, cada andar, que lá tem um centro assim, cada andar a gente tinha uma coisa. Então, como é que é a mãe, como é que é a mulher, como é que ela tem que estar se preparando para... E foi um grande evento que nós fizemos. Depois foi até a menina, que foi uma bailarina que entrou dançando, e a gente mostrou uma mulher de 15 anos a partir dali. Né? Quer dizer, eu acho que essas coisas, né, que a gente... E eu queria fazer, e eu não tinha preço para isso. Quando eu fui pedir uma verba para o Senac para fazer um grande evento que eu quero fazer de teatro, ele falou, não, a verba já está direcionada. Ano que vem a gente faz. Eu fui lá. Essa foi uma história muito engraçada. Eu falei, eu vou fazer. Ele não tem verba, mas eu vou fazer. Eu fui numa garagem perto do Senac, e lá vendia uva, vendia não sei o quê, vendia... E naquela época, na Grécia, tinha aqueles cachos de uva, aquelas coisas.
E eu fui lá e falei, cara, ó, você me vende as uvas, mas você me empresta os caixotes. Não, mas não posso fechar, não. Depois do almoço você fecha sua loja, eu vou comprar tudo isso de uva aqui. E a gente refez aqueles caixotes, e as uvas eram lindas. As pessoas não pegavam porque achavam que eram de plástico. E fizemos um evento, mas eu não tinha obstáculo para fazer. Uhum. Não tem essa história, comigo não tem. Eu tenho que achar parceiros para fazer junto, e eu era muito acreditado, eu acho, porque as pessoas vinham, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser determinado, sabe? Uhum. Eu fiz muita coisa com dificuldade. Eu fiquei em São Paulo com muita dificuldade, eu passei fome. Mas você acreditou em si mesmo. Eu comprava um pão, ia na bica da torneira da pensão e tomava água em cima daquele pão para acomodar meu estômago. Até que eu peguei uma úlcera, né? Mas assim, eu não ia desistir porque eu não tinha dinheiro para 2 refeições. Então, assim, eu acho que essa determinação, que tem muitos profissionais de beleza que tem, né? Uhum. Mas eu acho que já melhorou bastante. Né? Acho que... que o mundo... você está muito preocupado, eu sei, com esse lado da profissionalização do profissional, né? Porque nesses 40 anos você viu uma transformação imensa no mercado, né? De quase coisas familiares. As pessoas não tinham noção das coisas. E hoje a pessoa precisa ser um empresário. O próprio cabeleireiro, ele é um empresário de si próprio, ele tem que ter outra cabeça. E vocês estão fazendo esse trabalho na Indecoiffure, você sempre... você que, eu acho que introduziu cursos dentro do Hair Brasil, nesse sentido de administração, de gestão, de começar a pensar nesse lado. 20 anos isso. Porque as pessoas não tinham noção. Não, eles tinham uma feira que tinha uns shows e um workshopzinho de uma empresa ou de outra. Não era como a gente fez, preparando os profissionais, né? Eu acho que os modelos estão mudando. Eu acho que hoje tem uma Beauty Fair que tem uma família que se preocupa com a educação do profissional. Né? Eu acho que isso está sendo muito importante. Nós somos muito próximos deles. Né? Eu acho que tem 2 empresas, vamos chamar como empresas. O Sebrae é muito importante no empreendedorismo. Né? Tem uma preocupação muito grande com a educação. A Andressa é uma pessoa que dá prazer em levar coisas para ela. Né? Uhum. E nós temos um grupo hoje trabalhando nos processos de mudança da área de beleza, porque precisa mudar muita coisa. O tempo vai empurrando a gente, né? E essa participação do Senac, nós vamos ter um grande evento do Senac a Interconfig vai fazer um grande evento com a participação do Senac, Sebrae e com a L'Oréal, a Keone, que é uma grande empresa, as 2 são grandes empresas, e vamos mexer muito no processo de educação com o visual. Né? Uhum. E a gente, nesse grupo que nós estamos trabalhando, se descobriu que o jovem não tem interesse pela área de beleza, porque ele quer ficar no celular. Né? E ele tem uma visão muito equivocada da área de beleza. Né? Ele vê o sucesso, vê o dinheiro, mas não tem a paciência de chegar gradativamente sendo educado. Nós vamos fazer uma pesquisa bastante interessante para ver como é que a gente vai mudar isso. Eu quero fazer um festival da juventude. Se eu conseguir, eu vou fazer. Nós precisamos mostrar para essa juventude o quanto essa área é bacana. Nossa, para mim... quando eu entrei, eu quase recusei o trabalho do Senac, porque a visão que eu tinha da área era de uma futilidade, de uma coisa superficial. E não é. Hoje eu tenho uma visão diferente. Eu vejo que a imagem da pessoa é sua identidade visual. As pessoas estão mais conscientes disso, a importância que tem imagem, etc. Só que não tem a noção de quanto isso é importante. Ainda não tem. E o profissional, ele tem um privilégio tão grande de poder ajudar as pessoas a se encontrarem através da imagem. Se tem essa consciência, a coisa muda completamente. Você muda a vida de uma pessoa com corte de cabelo.
Você muda a vida ensinando a vestir direito. Autoestima. Um óculos pode mudar as pessoas, ou sobrancelha pode mudar. E as pessoas... eu acho que não é dinheiro que é o grande motivador das pessoas. Para mim não foi, para você não foi. Não. Eu, assim como você, eu passei muita necessidade, etc., porque eu tinha um sonho de fazer uma coisa. O dinheiro é uma consequência. A gente se alimenta de uma coisa que é muito forte da gente querer fazer. Né? Se você faz bem feito, se você aprende, se você se dedica, as coisas vão dar certo. Você não tem que se preocupar. Você sabe que a gente está num processo de educação bastante profundo, assim, nesse grupo do Sebrae, sim, com empresas, sindicatos, que nunca andou junto, né? A gente tem que rever o processo de educação, sim, não é só do país, mas da área de beleza que nós estamos falando, né? Porque, na verdade, quando ele procura uma escola, ele tem que ter um professor bem preparado em técnica, em comunicação, ele tem que estar muito bem preparado para que ele possa, conhecendo a área como um todo, porque o que as empresas fazem, né? Ou as escolas fazem? Pega um cara que é um bom cabeleireiro e bota ele para dar aula. Esse aluno sai de lá até aprendendo técnicas, mas ele não aprende nada da profissão. São muito poucas escolas que trabalham muito bem esse processo de educação. E aí você vai ver lá na frente que ele não tem o hábito de ler, de ver uma revista. Você faz uma revista de beleza no Brasil, né? HM, que eu acho uma das melhores revistas do mundo, que é brasileira, né? E eles ficam encantados com a revista daqui. Então eu acho que assim, nós temos que preparar o aluno para o mundo da beleza mesmo. Você não sabe, o professor não sabe falar para ele normalmente como é que ele deve ser contratado, ou que ele possa ter um leque de escolhas. Ele não sabe muitas coisas que é a formação do indivíduo, como acontece na escola. Exatamente. Né? É aí que está. É a diferença entre formação e profissionalização. Senhor. E tem que compreender que é uma grande diferença. Então, eu lembro que, vários anos atrás, eu acho que era um grupo do Yahoo, que aí nem existe mais o grupo do Yahoo, um diretor da L'Oréal fez uma pergunta lá dentro do grupo. É um grupo de profissionais de beleza. O que é beleza? Ninguém conseguiu responder. Aí eu fico pensando, como que você pode ser um profissional de beleza e não ter uma noção do que é o conceito de beleza? O que é beleza? Tá? Isso começa por aí. Aí você pensa assim, que a primeira pergunta que eu fiz para o Hélio Sasaki, lá quando ele me chamou lá no Senac, era: o que eu não entendo é como que o cabeleireiro sabe o que fazer para o seu cliente. Ele falou: ele não sabe. Eu falei: mas como que ele faz o cabelo? Ele não sabe conversar com o cliente. Ele não sabe. Ele impõe no cliente o modelo dele. Então, ele se impõe no... Ou ele pega uma foto e quer copiar aquilo, ou ele faz a moda. Mas é um ser humano lá. É a imagem dessa pessoa. Então, você primeiro precisa saber quem é essa pessoa, o que ela precisa, o que é o mundo dela, o que é o universo. Se você não sabe conversar... Se você não tem domínio da palavra, que é uma alfabetização, né? Como que você vai conversar? Por exemplo, tem uma coisa que tem aparecido muito dentro do visagismo, especialmente na barbearia. A pessoa pergunta: o que você quer expressar? A pessoa responde, os homens, né? Eu quero ter poder. E espera aí. Poder para quê? O que você faz com poder? Você tem uma posição de poder? E na realidade não quer poder. É uma outra palavra. Ele quer credibilidade. Então, credibilidade, em que sentido?
Eu faço o que para ter credibilidade? Eu quero credibilidade como um criador, eu quero credibilidade como uma pessoa que tem liderança, eu quero credibilidade como um cuidador, eu quero credibilidade do quê? Isso é que vai lhe dar poder, né? Não é você ser força. E o que estão fazendo é a imagem, aquele estereótipo do homem poderoso, forte, etc. e tal. Nem nas empresas isso cabe mais. Um CEO ele precisa trabalhar com conciliação, fazendo grupos, poder vem etc. de uma outra forma para você. Então, e essa palavra é mal compreendida. E volta ao que você falou. A falta de compreensão, de cultura, de conhecimento. Então, você acaba fazendo a coisa errada porque você não compreendeu. E isso é muito importante, professor. Mas, Felipe, eu acho assim que as escolas precisam se rever. Sim. Eu lembro que quando eu fazia a seleção para os profissionais de beleza no Senac Santana, a primeira aula eu normalmente que dava, porque assim, eu só não sou professor porque a remuneração não era boa, porque assim, eu adoro o processo de educar. E aí, assim, eu pegava vários temas ligados à área e mandava cada grupo interpretar de uma forma e se apresentar de uma forma. O que eu fazia ali? Que eles fizessem uma leitura. Por exemplo, se você tem, bota a palavra poder para ele. Né? Sucesso. O que significa? E eles vão dizer, e aquilo tudo era área de beleza, era uma aula que não dava vontade de parar, meu. Que se viu coisas absurdas, gente parando para pensar, mas era um processo de iniciar um curso fazendo o que ele pensasse, a área de beleza. Então eu acho assim, que há um grande erro em não ter um professor preparado como profissional de beleza quando ele está formando um cara. Quer dizer, ele tem que saber quanto que ele ganha, ele tem que saber o que é bom ou não. Ele tem que ter. Será que tem uma série de coisas que eu gosto, mas assim, mas eu acho que falta, na maioria dos professores, na maioria das escolas, uma competência para ele entender bem a área e falar: olha, estou formando um cabeleireiro, um profissional, de uma forma bem completa. Não, ele às vezes sai só aprendendo a cortar, muito mal, porque é muito pouco tempo, a fazer uma escova, e às vezes nem sabe lavar uma cabeça. Então acho que tem que se rever. E nós vamos começar a desenvolver um projeto. Nem sabe segurar o secador. Não sabe selecionar o cliente. Né? Até porque o cabeleireiro não deixa ele se relacionar com ele. Ele sai de um curso onde ele tem muito pouca experiência. Então ele vai despreparado e ainda tem um cabeleireiro que bota um limite e ele não poder falar. Então, eu acho que, assim, olhando, que eu tenho uma vantagem que eu vim de fora, né? Então é mais objetivo. Eu acho que o modelo de educação que existe não mudou muito nos últimos 60 anos. Então é inadequado ele é anacrônico. Já não serve. Para minha mãe, eu lembro, minha mãe, o que ela queria? Ela queria uma imagem que simplesmente identificava que ela fazia parte de um grupo social. E que era esteticamente bonito para ela. Só isso. Ela não queria mostrar sua personalidade, nada disso. Ela não queria um estilo pessoal. Não, ela queria estar dentro da moda e pronto. Hoje isso não serve mais. Hoje a pessoa não quer ser igual ao outro, vamos dizer. Ela quer ser parte de um grupo, ela quer se identificar num grupo, mas esses grupos estão pulverizados em milhares de grupos. Na época da minha mãe era um grupo só. Hoje você tem tribos em tantos lugares e grupos diferentes, pensamentos diferentes, etc. Como que o cabeleireiro sabe a qual grupo essa pessoa pertence? E como que essa pessoa vai ter individualidade dentro desse grupo? Então, se tornou muito mais complexo. Não é simplesmente você fazer um corte de cabelo bem feito. E eu entro lá na internet, por exemplo, no Instagram, e eu vejo os perfis dos cabeleireiros.
O que eu vejo é um monte de cabelos de costas, não de frente. E tudo a mesma coisa. E, na realidade, tem pouco corte. A pessoa está fazendo mais coloração porque... Ele acha que dá mais dinheiro. Não, e eu acho que as pessoas têm medo de cortar. Porque eles não têm confiança no cabeleireiro. E as pesquisas mostram isso. Mas ninguém está prestando atenção. Então, você sabe, Felipe, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar na revista IU, né? Sim. E com isso eu conheci muitos países, viajei bastante. Eu fiz uma entrevista com uma diretora do Tony Guy e também com uma diretora do Vidal Sassoon, que a especialidade deles era educação. Uhum. Né? E eu perguntei para ela, o que você acha do profissional brasileiro? Fantástico, ela falou. Eles têm uma capacidade de absorver o conhecimento muito grande. O que falta neles é educação. Só que isso é muito amplo, né? Uhum. Eu falei, mas em que sentido? Ela falou assim, eles não têm a capacidade, não são preparados para estudar, para analisar, né? E aí eu lembro que eu fui treinar, numa escola. Disciplina. Então assim, ele falou, eles são ruins de horário, entendeu? Chegam atrasados. E aí eu fui no Jean-Claude Beguin, que é um cabeleireiro fantástico, tem empresas de produtos e tudo, perto da Champs-Élysées, lá em Paris. E aí eu conversando com ele, eu levei um grupo de 20 e poucos profissionais. E ele foi lá e ensinou a técnica dele, que era dele. Uhum. Não é um corte, né? É a técnica dele. E começaram os brasileiros a falar, isso aí eu tô cansado de fazer no Brasil. Chanel, eu tô cansado, eu faço até com o olho fechado. Gastar esse dinheirão para vir aqui, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei um pouco irritado, que eu fazia parte desse processo. Quando ele reuniu todo mundo, falou, logo no primeiro período, terminou, na hora do almoço, ele perguntou assim, e aí, gente, o que vocês acharam? Todo mundo mudo. Uhum. Né? E aí eu ouvi aquilo, eu estava meio indignado. Falei, não, eles acharam que essa técnica eles já fazem, que eles sabem fazer, não houve nenhuma surpresa, tal, com muito jeito. Ele falou assim, não, essa técnica você não faz porque essa técnica é minha, vocês nunca vieram aqui estudar comigo. Já deu uma chicotada ali, né? Depois ele falou assim, então tá bom, eu vou medir o cabelo que vocês cortaram do jeito de vocês. Dá uma diferença de 2 dedos no corte. Foi horrível, né? Então, assim, isso é um processo. Não foi essa hora que ele perguntou, mas eu não falei para pôr 10 centímetros? Eu fiz mais ou menos. Né? Ele falou assim, não, mas aqui eu medi mais ou menos. Eu falei assim, mas a medida do seu dedo é diferente do outro. Então, assim, não é assim que se mede, entendeu? Então, ele falando de técnica. Quer dizer, eu tive a oportunidade de conhecer gente assim, né? Uhum. Como na escola de Vidal Sassoon, estava lá vendo a coloração, né? Eles fizeram uma coloração lá que eu nunca vi igual. Então, assim, você tem que estudar, viajar, aprender. E eu tive essa possibilidade, mesmo não sendo cabeleireiro. Que educação em primeiro lugar, repetição do conhecimento. Uhum. Você não aprende a primeira vez que você ouve. Uhum. Você tem que saber treinar, que é diferente de praticar. Uhum. E você tem que saber praticar, colocar isso em prática. E tudo isso exige disciplina, concentração. E você só vai ter essa disciplina e concentração se você tem paixão pelo que você está fazendo. E se não, esquece. Porque é exigente. É uma coisa que precisa ter aplicação. E eu vejo, é difícil, porque nós nunca tivemos modelos muito fortes de educação no Brasil. Não. Tá aí o presidente. E isso, infelizmente, é uma coisa que, sei lá, a gente tem que lutar. Eu luto para isso, você luta. Graças a Deus nós temos pessoas que estão buscando isso. O Senac, o Sebrae está fazendo um trabalho incrível, né? E vamos para lá, né? Você sabe que assim, eu conheci muita gente bacana nesse meio, né? Eu viajei muito com o Fernando Alves, sim, que é um cabeleireiro antigo, né? Mas todo o trabalho dele tem um desenvolvimento de técnica. Foi a pessoa que eu conheci que tecnicamente ele sempre
preserva o nome dele por ali, né? Ele corta o cabelo sempre medindo, né? E eu viajei observando muito o Fernando nisso, né? Assim, eu tive essas oportunidades todas de estar com gente bacana, né? Eu lembro que eu trabalhava no Senac e as escolas vinham e copiavam minhas apostilas, que é um absurdo, né? Entendeu? Mas eu não me aborrecia, sabe por quê? Era uma outra forma de eu estar mostrando que o caminho é outro. Eu estava educando pessoas por outro caminho. Uhum. Quer dizer, você tem que ter a paciência. Eu lembro que tinha uma professora no Senac Santana que ela ficou muito assustada quando eu fui trabalhar lá, porque disse que o Paulo é muito exigente, né? Paulo, ele quer ver minha aula. E assim, eu fui ver a aula que ela preparava. Ela falou, não, vamos dar outro tipo de aula. Eu ajudava ela a fazer o plano de curso dela, sabe? Então, assim, isso tudo eu aprendi, porque ela era uma senhora, uma graça de pessoa super humilde, né? Mas assim, nunca andaram com ela. Você tem que andar com as pessoas, Felipe. Você tem que estar junto das pessoas, não é só criticar, não. Eu aprendi a ver o visagismo através. Eu lembro que você me deu a alegria de eu assinar um livro seu lá, né? E eu li seu livro todo prestando muita atenção, né? O quanto tem uma voz sua ali que muita gente deve ter aproveitado, né? Graças a Deus, sim. Sério. Mas também se não aproveitou, também, né? Tem aqueles que não aproveitam, mas assim... sim, mas isso é normal. Mas é normal em todo o processo. Mas assim, eu torço muito que o Brasil mude o processo de educação, né? Eu estava conversando com o professor outro dia, ela falou para mim assim, meu caderninho de aula está preparado, eu uso ele há 12 anos. Você imagina que essa mulher está lá atrás, né? Há 12 anos ela tem um plano de aula pronto. Nós não podemos trabalhar cabelo hoje como, né? Eu hoje, por exemplo, vejo algumas coisas que me incomodam. Os cabelos são todos muito iguais. Sim. Né? Todos, aquele cabelo, quer dizer, um que copia o outro. Está faltando um pouco de mexida nisso, né? Esses grandes cabeleireiros pensarem nisso, que a gente tem que levar um novo. Eles precisam visagismo. Preciso enxergar isso. São coisas que me incomodam, às vezes, do que eu vejo, porque eu vejo. Né? Sim. Eu vejo pessoas que... Né, o meu cabeleireiro, que é o Sandro Cassolari, que é uma pessoa querida, eu fui lá cortar o cabelo. Paulo, vem aqui cortar o seu cabelo. Seu cabelo está muito feio. Ele falou assim, eu vou tentar consertar seu cabelo. Eu falei, o que está de errado? Ele falou, você tem aqui atrás uma calvície, né? Sei lá o nome que se dá, e que ele corta seu cabelo bem na frente e o cabelo não cobre. Então eu esperei 6 meses para o meu cabelo começar a cobrir, porque eles cortavam todo do mesmo tamanho. Entendeu? Então, assim, eu aprendo com um cara desse. Bom, nós estamos chegando ao fim, porque, infelizmente, nossas conversas podem deixar 6 horas de ser um podcast com você, porque o que você tem de conhecimento, de experiência, de histórias, e isso é tão importante as pessoas conhecerem a coisa que nada aconteceu hoje. Tudo tem uma história, tudo tem uma construção, uma coisa em cima da outra. E é isso que a gente está buscando fazer, né? O que você Felipe, busca assim, fazer. Eu só quero rematar a nossa conversa dizendo assim, eu sou presidente da Intercoafir. Isso. Eu tenho um orgulho dessa instituição. Maravilha. É a melhor associação no mundo de profissionais. São os profissionais mais elitizados. Eu conheci Vidal Sassoon lá, conheci vários tops cabeleireiros. E eu queria muito convidar as pessoas para fazerem parte da Intercoafir, serem sócios, né? Que as pessoas entrem no nosso site, porque é uma instituição que tem uma academia internacional, né? Tem uma academia aqui no Brasil, que te dá suporte. Eu aprendi muito. Projetos sociais. Tem um projeto social que a gente vai inaugurar agora em Pelotas, próximo final de semana, né? Eu estou indo para lá. As mulheres da sociedade vão estar participando, grandes cabeleireiros participando, vão cabeleireiros daqui. É um momento que a gente trabalha pensando no social, né, e ajudando essas instituições. Então eu estou muito contente de fazer esse projeto lá, vai ter em Minas, vai ter em alguns outros lugares. A gente tem um projeto de júniors, que é um projeto fabuloso da Intercoafir, onde os profissionais entre 18, 20 anos até 27, ele tem um tratamento totalmente separado dos profissionais, porque para não haver nenhuma contaminação. Nós vamos ajudá-los a buscar o caminho deles. Né? E tanto que quando tem um evento em Paris,
eles reúnem eles sozinhos. Uhum. Né? Eles têm um show deles, então nós sempre levamos representantes do Brasil para estar desfilando lá. É uma associação que dá a possibilidade de você se apresentar fora do Brasil, você sendo sócio, levando o show do Brasil, ele sempre é convidado a participar. É uma instituição que visa esse processo, esse braço de educação com muito carinho. Enquanto eu estiver lá, a instituição vai ser pensada no processo de educação. Né? Então, acho que assim, tem projetos bem bacanas. Né? Tem uma instituição, ela fica ali na Rua Augusta 106, né? Do lado do Cadoro, que é um hotel bem bacana, e nós ficamos na parte office. Então, eu gostaria muito que as pessoas fizessem parte dessa... Conhecesse melhor, né? Melhor, sabe? Viesse, marca comigo, eu vou lá recebê-los, né? Para mostrar um pouco do que ele pode fazer. O salão dele, né? Vai ser reconhecido no mundo inteiro, porque tudo que ele... Nós temos uma assessoria de imprensa na Intercoffee do Brasil para colocar os trabalhos deles na imprensa, nas redes sociais, né? Agora mesmo Paris mandou pedir para mim que eu mandasse umas fotos de noivas modernas dos nossos associados. Quer dizer, essas fotos vão para o mundo inteiro, porque as revistas pedem fotos da Intercoffee. Então, assim, é uma instituição que eu aprendi muito, que eu devo muito, tenho um amor incrível, tenho um agradecimento incrível ao Richard Metteron, que foi que me levou para lá, né? E as pessoas não conhecem muito bem a Intercoffee. Né? Nós estamos numa parceria muito boa com o Sebrae, que virão grandes eventos aí. Eu quero muito ter gente ajudando a gente a construir uma Intercoffee maior, melhor, novas cabeças. E eu gosto muito de trabalhar com jovens. Eu quero muito que tenha bastante jovem na Intercoffee. E tem convívio com pessoas de muita experiência, conhecimento, técnica, mas que podem ser mentores para os jovens também. Sim. Isso eu acho que é importante. Ela é uma instituição muito bacana e eu quero muito, assim, né? Vai ter um curso seu, né, que você vai dar, que era vai ser uma coisa especial, né? Vai ser, porque a gente conversou muito sobre isso. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Se a gente ficar conversando, a gente roda a noite, porque a gente tem muita coisa que a gente gosta de falar, né? Mas obrigado pela sua oportunidade de estar contando um pouco da minha história, da minha vida, foi um prazer, do meu pensamento. Obrigado. Muito obrigado a todos. Mais um Visagismo em Foco, e hoje foi realmente muito especial. Obrigado.